Bom dia a todos, prof. Andréia, o Fábio, presencialmente aqui em Santa Maria, né? Muito bacana conseguir fazer esse encontro acontecer. Os convidados todos, né? E a Raquel e os convidados também aqui da chamada, né? Que estão distantes, mas estão perto junto aqui com a gente, né? A facilidade da tecnologia, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar, então, o diagnóstico dos serviços ecossistêmicos para o planejamento urbano, então, na cidade de Santa Maria, em prol da regulação e cultura, então, que foi mapeado para esse estudo da cidade. Então, né, eu sou o orientando da prof. Andréia, então, Númer, né, lá do setor de geografia, e aqui, então, foi uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, o Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo, e o Lageolan também, que é o laboratório onde a prof. Andréia de Geociências pertence, e que a gente fez esse trabalho em conjunto aí dos laboratórios. Então, vamos lá. O que vai ser apresentado, então? Né? Vai ser apresentado os principais tópicos da dissertação, onde a gente vai passar pela introdução, fundamentação teórica, área de estudo, então, a metodologia, os resultados, conclusão e finalizando ali com as referências. Tá? Bom, vamos lá, gente, entrando na introdução. O que acontece? Desde os primórdios ali do surgimento da civilização, o homem estabeleceu conexões com a natureza, de forma direta ou indireta, desde lá da época da pré-história. Porém, com o passar dos anos, as cidades foram crescendo, as pessoas saíram de zonas rurais, foram para zonas urbanas, né, por conta da tecnologia, enfim. Então, com isso, as cidades acabaram crescendo de forma, muitas vezes, desordenada, vamos dizer assim, e de uma maneira crescente dentro das áreas, imersa dentro das áreas de preservação, muitas vezes. Porém, essas áreas de preservação hoje, né, quando a gente fala em áreas de preservação permanente, conservação, rios, lagos, todas as áreas naturais que embasam, então, que estão inseridas, vamos dizer assim, nas cidades, elas enfrentam grandes desafios porque hoje elas são muitas vezes áreas fragmentadas, áreas marginalizadas e degradadas, por conta justamente dessa questão do crescimento exponencial muito grande. E esse desafio é tão grande para nós profissionais nos próximos anos, que eu trouxe um dado então, da Organização das Nações Unidas, onde em 2020, então, onde foi desenvolvido esse estudo, a população mundial então, era de 7,6 bilhões de habitantes. Já em 2030, a estimativa é que essa população aumente então, para 8,6, chegando então, lá em 2006, em 11,2 bilhões. Isso significa que a gente vai ter um desafio muito grande no planejar as cidades, no desenvolver novos métodos, né? Com isso, essas novas ferramentas, essas novas metodologias, a gente pensar as cidades, elas se tornam cada vez mais presentes, então, no âmbito da gestão do planejamento urbano das cidades. E isso, então, faz com que a gente se preocupe em como que a gente vai trabalhar essa questão do planejamento e da expansão urbana das cidades para conseguir atender a demanda de toda essa população, né? Então, o objetivo, aí já entrando no objetivo geral da pesquisa, então, da dissertação, ela consiste, então, em diagnosticar os serviços ecossistêmicos, então, de regulação e cultura aqui na cidade de Santa Maria, utilizando, então, fundamentado utilizando a decisão de análise multicritério dos vários parâmetros e variáveis que a gente utilizou. Os objetivos específicos, então, a primeira questão foi a gente compreender, então, os fundamentos, os conceitos que envolvem a temática dos serviços ecossistêmicos. Desde ali a gente fez um apanhado geral, desde o surgimento então da termologia e até chegando então nos dias atuais, onde a gente acabou então fazendo uma avaliação dos serviços ecossistêmicos de regulação e cultura fundamentado na MEA, que é a avaliação ecossistêmica do milênio, que foi em 2005 que a gente utilizou então o conceito, então, dos serviços ecossistêmicos para fundamentar a dissertação. Né? E, posteriormente, depois a gente analisou, então, a demanda desses serviços ecossistêmicos em relação à demanda da população mesmo santamariense. Entrando na fundamentação teórica, para a gente trazer, então, o que são os serviços ecossistêmicos, fundamentado, então, na avaliação ecossistêmica do milênio, que foi desenvolvida lá, foi um congresso desenvolvido lá em 2005, eles classificam, então, os serviços ecossistêmicos como os bens que as pessoas obtêm do ecossistema, ou seja, são todas as questões que envolvem a provisão, regulação, suporte e cultura, né?
Então, essa é a estruturação geral, então, de como se estabelece serviços ecossistêmicos, né, onde a gente tem ali o suporte, a provisão, então, e as duas principais que vocês estão sublinhando em vermelho, vocês viram, que foi que a gente avaliou na área do campo do planejamento urbano e da arquitetura, que está totalmente vinculada, então, às regulações climáticas, de água, dos gases, e cultura também trazendo essa questão que a gente avaliou os espaços livres de lazer e recreação, que são os parques, as praças da cidade. Com isso, esses serviços que a gente focou nos dois aqui, de regulação e cultura, para o planejamento urbano das cidades, eles estão totalmente vinculados, então, à segurança, ao bem-estar da saúde das pessoas também, e ao bem-estar mental e de saúde também, né, em relação a isso, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida da população nas cidades. Então, Constanza, que é um dos autores que a gente trouxe muito para aplicar a gente estudou bastante a metodologia que ele utiliza, os serviços ecossistêmicos, então, ele classifica 8 serviços ecossistêmicos urbanos, onde eles passam por regulação, por todas as regulações, e as áreas de recreação. Para a nossa dissertação aqui, a gente utilizou, então, a regulação do clima, onde a gente consegue ver as principais áreas de calor, as principais análises envolvendo essa questão climática da cidade, né? E também voltando para a área de recreação e cultura, que é onde a gente consegue diagnosticar e ver as áreas de lazer e recreação em prol ali dos espaços livres, né, para a população. No Brasil, isso são conceitos mundiais, né, onde se estabelecem os conceitos de serviços ecossistêmicos. Agora, no Brasil, a Lei 14.119, que foi instaurada ali em janeiro de 2021, ela é a primeira legislação que ela implementa, ela traz, na verdade, os serviços ecossistêmicos em prol do planejamento urbano das cidades no Brasil. Então, vocês percebam que é uma legislação recente no nosso país, né? Onde foi implementada, então, políticas nacionais de pagamentos, né, de meio ambiente, onde incorpora, né, então, todos os conceitos estabelecidos por MEC, foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, em relação aos serviços ecossistêmicos, então, né, que é provisão, suporte, regulação e cultura. Então, a gente foi buscar estudos de caso para trazer, né, para se basear em referências para a gente conseguir implementar a nossa metodologia. Então, hoje, países, tanto a União Europeia quanto a América do Norte e a Ásia, são países que já trabalham a implementação de mapear os serviços ecossistêmicos para o planejamento urbano da cidade já há mais de 10 anos. Então, entre os principais estudos que a gente trouxe e se fundamentou, então, para aplicar a metodologia, a gente trouxe o estudo de Barcelona, então, lá na Espanha, e também de Milão, na Itália, onde eles implementam, então, as características dos serviços ecossistêmicos de regulação e cultura para mapear a capacidade e a demanda deles. A área de estudo, então, agora a gente vai aterrissar aqui no nosso objeto de estudo, que é Santa Maria, né? Santa Maria, onde a gente está aqui, a região central do estado do Rio Grande do Sul, então, né? Onde a gente tem uma característica muito forte, que é uma cidade universitária, então, uma cidade muito ativa, dinâmica nesse aspecto. E também, além disso, Santa Maria tem uma característica muito forte, que é a questão da linearidade da cidade, onde a gente tem essa relação leste-oeste muito forte. Desculpa. Então, a gente tem essa relação leste-oeste muito forte da cidade, né? Hoje, a população de Santa Maria, então, de acordo com o IBGE, o último dado que foi atualizado agora, 271 mil habitantes, ela é uma área que corresponde a 1.680.194 km² de área. Bom, dos bairros, então, Santa Maria tem 42 bairros, né, onde a gente acabou, então, classificando, elencando, conseguiu mapear todos os bairros da cidade. Os maiores dele acabam sendo... Aqui, ó. Não, apontar não aponta porque é TV. Hã? Não aponta porque é TV, tem que mostrar com o dedo. Tá, não tem... Tá, mas enfim, ó, Camobi, que a gente tem os maiores bairros, ó. Camobi, que fica lá no extremo leste, lá que vocês estão vendo.
o Campestre do Menino Deus, o verde mais em cima norte, né? E o Diácono João Luiz Cosopol, então, corresponde ele a 5% que é esse aqui, ó, esse vazio, tá? Os menores bairros, eles se concentram próximos às áreas centrais da cidade, como o Bonfim, Carolina e o Brione, que fica bem aqui, assim, ó. Eles ficam mais nesse miolo central da cidade, né? Por que os bairros eles foram muito importantes para a gente, né? Porque a gente trouxe, então, fez essa análise da capacidade, o mapeamento da capacidade da demanda dos serviços ecossistêmicos por bairro na cidade. Então, a gente, por região, na verdade, né? E a gente conseguiu descrever qual é a situação, vamos dizer assim, dos serviços ecossistêmicos em cada região. Então, sobre a trilha da cidade, a gente percebe que essa região aqui central, ela é uma região onde tem a região dos morros, então aqui em vermelho, né, onde tem as maiores altitudes aqui no mapa, a gente consegue ver. Então, fica nessa região central, que é onde se encontra o Cerrito hoje, e também nessa região mais norte aqui, que é o Parque Natural Municipal dos Morros, e a barragem do DNOS, que também fica ali naquela região norte. Consequentemente, também a gente consegue ver uma densidade diferente, um pouco mais elevada aqui nessa região central também, onde a gente tem várias ruas com alturas, com declives bem acentuados, né? E o que isso significa que Santa Maria se caracteriza, então, por essa visual dos morros que a gente tem muito forte aqui na cidade, né? Entrando na metodologia, então, esse é um conceito que a gente criou para explicar a fundamentação teórica, então, de todo o conceito do trabalho. O que acontece? Hoje, a gente vive, então, aqui. Tá? A gente está nesse cenário. Tá? A gente está nesse cenário atual, então, vamos dizer assim, onde hoje existe um desequilíbrio muito grande desse ecossistema como um todo, né? Além de ser um processo irracional, vamos dizer assim, e que acaba contribuindo para o desequilíbrio do ecossistema como um todo e, consequentemente, também para a inconsciência, né? Porque são coisas que não são tangíveis, vamos dizer assim, na dinâmica do cotidiano, vamos dizer assim. Só que o que acontece, gente? Isso aqui é o que a gente consegue visualizar o cenário disso. Só que não basta a gente olhar a causa, a gente tem que olhar o efeito disso tudo, que é o problema, né? A gente precisa aprofundar no problema para a gente compreender toda a situação. Então, a gente consegue ver que é uma questão que envolve um movimento cultural muito grande, da questão do planejamento das cidades, né, de como que elas se comportam hoje, a dinâmica delas, em relação ao crescimento populacional delas. Também é um processo linear, né, e, consequentemente, isso acaba tendo resultados e efeitos ruins para todo esse ecossistema que a gente vive. Porém, o serviço ecossistêmico, eu digo que ele eu encaro ele como um meio, vamos dizer assim, para a gente conseguir criar um novo pensar da cidade, para a gente conseguir criar uma nova forma de planejar e de criar, então, o crescimento delas, né? Para a gente conseguir o quê? Focar num processo oposto, que é o processo da exploração, que é o equilíbrio, né? Que é a regeneração. Consequentemente, a gente cria um processo mais racional, então, para a gente conseguir criar sem desperdício, sem a questão do desmatamento, da degradação de todos esses ecossistemas, né? Além de criar um equilíbrio e a consciência, então, para a gente criar um novo pensar das cidades. Consequentemente, isso está relacionado muito a essa questão também, relacionando, né, a solução que a gente precisa ter um olhar mais para o problema em si e não muitas vezes a consequência, mas o que está por trás dele. Então, essa foi a visão. A metodologia, a estrutura metodológica, então, da dissertação, né, ela se concentrou em 4 fases centrais, onde a primeira delas, a gente fez todo o apanhado ali da introdução, fundamentação teórica, e trouxe os estudos de caso para a gente conseguir compreender essa dinâmica dos serviços ecossistêmicos, né, e trazer estudos de caso. A segunda etapa, então, consistiu em caracterizar a Santa Maria e a evolução urbana da cidade, em termos de planejamento urbano, trazendo os planos diretores, desde lá dos primeiros, de quando Santa Maria era um vilarejo, e trazendo o apanhado geral até o plano diretor atual da cidade. Para a gente compreender, então, as características do território que a gente está utilizando, que a gente está estudando, né? Consequentemente, a terceira fase, ela se constituiu, então, a gente avaliar a capacidade dos serviços ecossistêmicos de regulação e de cultura, onde a gente acabou utilizando, então, 3 variáveis para a gente conseguir
ver a questão da regulação, onde a gente acabou utilizando os usos do solo, com os seus mapas e valores, né? A gente utilizou também as áreas especiais naturais, que ela está constituída no anexo 12 do plano diretor da cidade, e também os intralotes, né? Que são todas as áreas verdes, vamos dizer assim, livres, internas aos lotes da cidade. Para a gente avaliar, então, a capacidade do serviço de cultura, a gente avaliou, então, as praças e parques do município e também apresentou os seus mapas e valores. Para a gente conseguir, então, avaliar a demanda desses serviços ecossistêmicos, a gente levou duas características em consideração, né? Duas características socioeconômicas, socioespaciais, que é a densidade populacional por bairro, por dado censitário, e também a renda, né? Onde a gente conseguiu, então, a partir da capacidade de gerar um mapa síntese, então, dos serviços ecossistêmicos e fazer uma comparação com a demanda da cidade. Resultados, então. Vamos lá. Com isso, a gente tem a primeira variável, que são os usos do solo, onde a gente avaliou, então, 8 classes, aqui, 8 usos do solo, tá? E também a gente acabou dando notas a eles, a cada um desses elementos. Esses elementos, eles geraram uma classe, né? Onde a gente classificou em muito bom, bom e ruim, né? E o que a gente consegue observar, então? Em vermelho, é toda a parte ruim, que ela se encontra as principais áreas urbanizadas da cidade, e não somente também os mosaicos de usos e as outras áreas não vegetais. O que isso significa? Que essas áreas urbanas aqui, elas conseguem ter uma fragmentação, onde tem área urbanizada, ela tem uma fragmentação ao redor delas, né? E isso, consequentemente, influencia no impacto desses ecossistemas ao redor. Além disso, também a gente vê uma concentração muito grande aqui, que é toda a região central aqui de Santa Maria, onde a gente tem toda essa área urbanizada. E também lá em cima, vocês conseguem ver, isso aqui era tudo área de preservação, né? Então a gente consegue ver uma expansão também urbana para lá, onde a gente consegue ter essa fragmentação dessas áreas também verdes. Consequentemente, a outra variável que a gente avaliou, então, foi as áreas especiais naturais, que, de acordo com o anexo 12 do Plano Diretor de Santa Maria, onde a gente considerou, então, todas as áreas de preservação e conservação como nota 10, considerando que o melhor estado delas, vamos dizer assim, né, e onde a gente acabou avaliando muito bom, e todas as áreas que não correspondem a áreas de preservação e conservação, a gente considerou 0, para não haver sobreposição depois de mapas na hora de a gente fazer a álgebra de sobreposição, né, de todos os mapas. Consequentemente, os intralotes, né, os intralotes, ele foi um desafio para a gente, porque o que acontece? Ó, a gente avaliou, então, como a gente avaliou todo o perímetro urbano da cidade, a gente avaliou, conseguiu fazer a relação da porcentagem dos intralotes em relação ao bairro, porque a gente não conseguia fazer um estudo aprofundado em lote, né, para ver o tamanho dele certinho, mas a gente conseguiu, então, avaliar toda a questão dessa porcentagem relacionando com as áreas do bairro. Então, através desse mapa aqui, a gente conseguiu ver que a partir de 72% a 86% a gente considerou muito bom, e a parte mais baixa, que é onde tem bom, ficou de 11% a 26%. E onde não tem as áreas de intralote, a gente considerou 0%. E o que isso significa que não tem aqui? Essas áreas são áreas urbanas, ou seja, elas são áreas que elas não são loteadas necessariamente, e são áreas que têm áreas edificadas. Por isso que a gente não acabou considerando aqui nos intralotes. Basicamente, aqui elas são aquelas áreas agrícolas, as áreas de campo, que estão lá nos usos do solo. Então, os intralotes foram avaliados aqui em função da relação das áreas, do tamanho do lote menos a área edificada deles, dos que foram mapeados, né? Com isso, a gente consegue ver que as áreas que têm a maior porcentagem aqui de intralote, geralmente são relacionadas às áreas aqui do agroindustrial, onde é uma área loteada e que também tem áreas com terrenos maiores, né, e consequentemente tem edificações menores, e também aqui nessa região mais do Serviço São José, aqui também, onde tem bastante área, que ainda os lotes são maiores e as edificações são menores, né. E já na região central aqui de Santa Maria, ó, basicamente ela se concentra numa região em
em amarelo ali, onde ela é ruim, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem uma maior densificação. E a gente tem, vamos dizer assim, um agravante nesse caso aqui, que é a questão dos prédios, né? Que na região central a gente tem os prédios ali em maiores proporções. Então, a síntese do serviço de regulação, então, da capacidade, a gente consegue perceber, então, que os bairros que oferecem a maior capacidade, então, de regulação para a cidade, são justamente as áreas que ainda têm a área de preservação e conservação consolidadas, como o Cerrito, aqui, por exemplo, que apresenta a maior densidade, a maior porcentagem aqui nessa região central, aqui ainda, né? Além disso, também, tem essa parte aqui do agroindustrial, que é onde fica o distrito industrial. Como eu falei para vocês, que tem as maiores áreas de lote, mas, consequentemente, aqui também tem bastante área de preservação aqui. E também a região aqui, ó, dos lados do bairro, dos bairros da Norte da Hora, que eu não Não, lá onde tu é, show. Aqui, gente, aqui nessa região. Então, ele também tem uma alta capacidade. E a gente consegue perceber que, em termos de regulação, as áreas que têm a menor capacidade são justamente as áreas urbanizadas, onde a gente tem essa concentração muito grande aqui, muito densa dessas áreas, né, que fica na região central da cidade, também aqui em Camobi, onde a gente já apresenta um comportamento onde Camobi ela vem crescendo bastante, né, e também toda essa região mais a sul, aqui onde fica o bairro Tomazete, Lourenço, nessa região. Além disso, também, a oeste tem essa área aqui grande, que fica o bairro Tranqueiro Neves, que também tem essa questão muito forte da área urbanizada fragmentar todo o ecossistema ao redor. Bom, agora vamos olhar o critério de cultura, né, que foi onde a gente avaliou a capacidade, então, de fornecimento. Com isso, a gente mapeou as praças e parques, então, da cidade, as praças que estão inseridas nos bairros, as praças de bairro e os parques setoriais também. Então, o que acontece? As praças, a gente considerou, avaliando em relação, tem bairros, o que acontece? Tem bairros como a região central, principalmente da cidade aqui, fica meio porque as praças são bem pequenas. Então, assim, ó, essa região central é a região que mais concentra praças, vamos dizer assim. E atende toda essa população. E, por exemplo, assim, ó, tem bairros que tem mais de uma, duas praças. Agora, contraponto, tem bairros que praticamente os bairros mais afastados, como a Sul, por exemplo, ó, que é um bairro bem populoso, que é o Tomazete, o Dom Antônio Neves, aqui nessa região, ele não tem praça, não tem nada. Camobi, que é uma das áreas maiores, é um dos maiores bairros, ele tem a própria universidade aqui, a Universidade Federal de Santa Maria, que ela é considerada como parque setorial para a cidade. Além disso, Camobi também tem praças mais aqui nessa região dela, de Miolo, aqui em Camobi, concentrados, e também o Parque Natural dos Morros, lá, que ele é considerado um parque setorial para a cidade. Consequentemente, as áreas mais afastadas do centro, que são as áreas mais periféricas aqui, ó, por exemplo, Nova Santa Marta, Tancredo Neves, aqui também o Thiago João Esposobon, esse aqui, ó, são áreas que elas têm vamos dizer assim, uma população vulnerável e que não possuem praticamente praças. Então, a síntese então da soma, né, da regulação e da cultura, a gente consegue, esse que é o nosso mapa final, então, do mapa síntese dos serviços ecossistêmicos. Onde o que a gente consegue avaliar, então, né? Que realmente prevalece as áreas ainda em preservação e conservação do Cerrito, aqui a própria região aqui da universidade e também lá os morros lá em cima, e essa parte aqui do lago industrial como as principais áreas verdes consolidadas que a gente ainda tem presente na cidade. Aliado a isso, então, contrapondo isso, na verdade, que a gente tem a área urbanizada, a gente percebe que essa região aqui, no extremo leste da cidade, é uma área extremamente densificada aqui, e onde a gente acaba tendo uma capacidade muito baixa de fornecer serviço ecossistêmico, assim como a região central de Santa Maria, onde, por mais a gente tenha as praças, os parques para servir como áreas verdes da cidade, a gente consegue perceber
E o pessoal também que de fora, mas com certeza já ouviram falar na Basílica da Medianeira, né? Então, para toda essa região central aqui da cidade, a gente consegue perceber o que se destaca, mesmo dentro dos praças, dos parques, o que se destaca é o Parque da Medianeira só, que fornece alta capacidade de regulação e cultura para a população toda a cidadania. Além disso, também a gente consegue perceber que essas áreas ao redor, então aqui, ó, que são essas áreas ao redor do centro, vamos dizer assim, elas são áreas que elas possuem uma baixa capacidade também, porém elas estão mais próximas das áreas de preservação ainda consolidadas. Então a gente consegue ver que, por exemplo, ó, esse miolo aqui que fica entre esses bairros aqui, ó, mais na região central, e esses bairros mais periféricos aqui. Então ainda existe essas áreas ainda verde que podem ser utilizadas então para fornecer educação e cultura. Além disso, todo esse miolo aqui que vocês estão vendo, aqui é a estação férrea da cidade, e ele formando uma espécie de cinturão em volta do centro da cidade. Isso aqui dá para perceber que são áreas que aqui tem as áreas de preservação do Arroio Cadena, né, que passa aqui também. Então, essas áreas, dá para perceber que a expansão urbana, ela está praticamente suprimindo, sufocando, vamos dizer assim, todas essas áreas, né? E, consequentemente, a gente consegue ter os menores índices aí, ó, na região central. E os maiores índices aqui, mais uma vez, se destacando os bairros que acabam contemplando essas áreas de preservação. A demanda, então, da cidade, a gente avaliou, então, a densidade populacional, né? O que acontece? Ó? Na demanda, na caracterização da população, a gente avaliou, então, a demanda e a renda, a densidade populacional e a renda, para avaliar a demanda. E o que acontece? A gente avaliou no nosso estudo, então, e considerou que áreas mais densificadas, ou seja, áreas que têm maior população, né, elas receberam nota mais altas porque é onde elas exigem maior demanda, então, por serviços ecossistêmicos de relação e cultura. Já as áreas menos densificadas, então, a gente classificou então como baixa porque elas, tecnicamente, né, existem uma população menor, vamos dizer assim, nessas áreas. Então, o que a gente consegue perceber? Que em marrom ali escuro são as áreas mais populosas da cidade, onde elas ficam predominantemente mais próximas aos limites até da região. Aqui, ó, nessa região sul, onde a gente tem aqui Tranqueiro Neves, aqui Lourenço também, Dom Antônio Reis, essa região, e aqui Giacomo João Rescoso Bom, e parte lá do bairro Camobi. Isso significa, gente, que toda essa região aqui, ela, depois a gente vai ver na renda, ela é uma região que ela é uma região vulnerável, vamos dizer assim, onde se encontram as principais áreas periféricas da cidade, né? E contrapondo a região central, onde a densidade acaba sendo maior aqui nesse miolo de Santa Maria, ó, a gente consegue ver que onde deveria ser, por exemplo, onde tem os prédios maiores, né, as densidades deveriam ser maior. Só que o que acontece? O IBGE ele leva em consideração o domicílio, né? Então a gente consegue perceber que, por exemplo, na região central, são pessoas que têm uma densidade populacional mais baixa porque mora menos pessoas por unidade. Geralmente é estudante, e as áreas mais periféricas é onde tem as famílias maiores, vamos dizer assim, né? A renda, então, a gente seguiu a mesma linha de pensamento da densidade populacional, onde a gente, então, considerou que as pessoas de mais poder aquisitivo, elas recebem a nota mais alta, pensando na questão da demanda, então, né, do fornecimento, da importância do fornecimento para essa população e, consequentemente, a população que tem o maior poder aquisitivo, elas receberam notas mais baixas. Vamos dizer assim, não que elas não devam receber esses serviços ecossistêmicos, mas elas acabam deixando de ser, vamos dizer assim, prioridade extrema, porque essas pessoas aqui, elas conseguem ter acesso mais fácil, por exemplo, a áreas a UFSM, por exemplo, nos finais de semana, pega o carro e vem para cá. Enquanto essas pessoas que estão áreas mais vulneráveis da cidade, e se encontram em toda essa região que prevalece, a renda mais baixa, né? Então, elas se concentram aqui nesses limites da cidade. E aí, as rendas mais altas aqui na região central e parte ali do São José e Camobi.
Então, trazendo então, a questão da comparação agora, do mapa síntese que a gente gerou, então, da capacidade do fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação e cultura, aliado à densidade populacional e renda da população, então, a gente consegue perceber que as regiões mais densificadas aqui, nessas regiões a norte, são regiões que ela tem uma densidade populacional alta também, no extremo aqui, ó, no extremo leste, né? Tem uma densidade populacional alta e, consequentemente, a renda mais baixa também. Isso significa não só aqui, mas também partes do bairro aqui, ó, Tomazê, Jardim João Esposo Bom, aqui, ó, esse aqui, e aí tá ele aqui, ó, é uma região bem densa também, e onde ela tem a renda baixa. Então, isso significa que essa população, ela não se exerce, elas não têm esse fornecimento de serviços ecossistêmicos de regulação e cultura para a cidade. São áreas extremamente densificadas, onde a gente tem uma renda mais baixa e, consequentemente, a gente acaba sendo influenciada na infraestrutura urbana, né, da cidade. Além disso, então, contrapondo, né, já a região central aqui, onde a gente concentra o centro da cidade, ela tem uma densidade média, vamos dizer assim, né, onde a gente tem mix, vamos dizer assim, de densificação urbana, e a gente acaba concentrando, então, os índices de maior renda da cidade, elas estão consolidadas aqui nessa região central. Elas também acabam sendo desassistidas, vamos dizer assim, em termos de capacidade de fornecimento, uma vez que a gente tem todo esse miolo aqui, né, da cidade, e o que se destaca acaba sendo só ali, vocês olhando o mapa e olhando ao redor, o que se destaca ainda é só o Parque da Medianeira ali, mais uma vez. Por mais que tenha as praças e parques também na cidade. Além disso, já na região norte aqui, ó, onde tem o Parque Natural dos Morros ali, ela é uma região que ela tem uma capacidade mais alta, já de fornecer serviço ecossistêmico, porém, todavia, entretanto, ela tem ali uma densidade média também e uma renda também, então, parte daquele bairro ali tem uma renda menor, mas o que predomina é a renda baixa também lá. Então, áreas aqui que a gente percebe que essa densificação urbana bem aqui, ó, a gente consegue perceber que ela influencia em todo o redor, né, dessa região. Também a sul aqui, o que prevalece é a mesma situação aqui da leste, né, onde a gente tem aqui uma densificação, uma capacidade baixa, vamos dizer assim, de serviço ecossistêmico nas áreas urbanizadas e, consequentemente, a gente acaba tendo ali renda e também a densidade populacional mais alta e a renda baixa também. Já aqui nessa região mais oeste da cidade, né, onde tem o bairro Tancredo Neves, o bairro Industrial, a Nova Santa Marta também, ó, são regiões que ela tem uma densificação, uma capacidade baixa de fornecer serviços ecossistêmicos, visto que ela é a mais clarinha aqui, e aí tem ela tem uma densificação alta e uma renda baixa também, nesse meu campo. Só que o que isso mostra também? Que elas estão ao redor, sabe? Por mais que elas tenham baixa capacidade de fornecer serviço ecossistêmico, existem áreas ao redor, em outros bairros aqui, que eles têm uma capacidade maior, né, de fornecer. Então, basicamente aqui é o que eu falei no slide anterior, que eu coloquei para ver se eu posso esquecer. E aí, a região central, o norte também, né, a capacidade de fornecer aqui, ó, essa região que eu tinha falado. E a sul, e aqui é o oeste, então, ó, prevalece isso aí, a densidade elevada, que é aqui nessa região. Então, esses dois slides foi isso aqui que eu expliquei ali. Entrando, então, na conclusão já, se direcionando para o final. Então, assim, ó, a nossa metodologia que a gente aplicou, que a gente adaptou, então, ela foi satisfatória para a gente conseguir mapear, então, diagnosticar todos os serviços ecossistêmicos, então, a capacidade de serviços ecossistêmicos de regulação e cultura da cidade. Os resultados, mais uma vez, então, apontaram que essas áreas, então, dos serviços ecossistêmicos de regulação e cultura, né, nas áreas urbanizadas, ela tem uma capacidade muito baixa, né, mesmo nas áreas ali, mesmo com as praças, os parques consolidados, ela é uma área que tem ali uma consolidação urbana muito grande e, consequentemente, isso acaba gerando um serviço ecossistêmico de muito baixo impacto, né? E os bairros, então, já mais aliançados ali, né?
que são as regiões mais periféricas da cidade, ele acaba, então, tendo pouquíssimos serviços existentes de cultura. Pouco ou não, praticamente não tem, né? Porque acaba não tendo essas praças e parques ali para a cidade, né? Então, como estudos, vamos dizer assim, futuros, né? Acho que fica, então, a importância de prever, então, né, a partir desse estudo, diretrizes em prol do planejamento urbano da cidade, né? Levando em consideração, então, mapas temáticos que a gente consiga, por exemplo, dar um zoom em determinados bairros, né? Porque a partir desse estudo a gente consegue dar um zoom, vamos dizer assim, dar um zoom no bairro como o BIC, né? Um bairro que está em expansão urbana, né? E que é muito importante, por exemplo, se preocupar em relação a essa capacidade de fornecimento desses serviços, né? Para a gente conseguir, vamos dizer assim, minimizar esses impactos, né? Em relação à construção civil como um todo, né? Aqui, então, é necessário, nas áreas de preservação permanente, né, que a gente tem ali o bairro Cerrito, a gente tem um bairro lá no norte, lá do Perpétuo Socorro, e o agroindustrial, né, que são os principais bairros, vamos dizer assim, que apontaram ao serviço sistema, a importância de prever, então, uma legislação municipal mais incisiva para que não haja, então, a expansão urbana nessas regiões que já são consolidadas. Porque, por conta da fragmentação dessas áreas, essas áreas, com o tempo, elas estão se tornando cada vez mais vulneráveis, vamos dizer assim, né? Assim como a população também, né, que acaba sendo desassistida. Então, para encerrar, né, eu com esse trabalho, eu concluo que, assim, não basta a gente só olhar para os serviços ecossistêmicos num olhar ambiental e da legislação. Os serviços ecossistêmicos, eles transcendem essa visão, e isso está totalmente vinculado e relacionado à nossa qualidade de vida, né, nos espaços. E, consequentemente, também isso se reflete muito. Essa aqui foi uma foto que eu tirei numa das minhas corridas aqui na universidade. A gente consegue ver as pessoas correndo. Porque eu acredito que... Calma. A gente consegue, através desse mapeamento de serviços ecossistêmicos, promover espaços de lazer e recreação para as pessoas caminharem, correrem, pedalarem, darem bicicleta, porque isso é planejar a cidade. Isso é fazer com que a gente consiga melhorar a saúde física e mental de uma população, muitas vezes, que é desassistida, que é vulnerável, muitas vezes não tem nem acesso à saúde pública, por exemplo, mas que se a gente conseguisse levar em consideração a capacidade desse fornecimento, consequentemente isso se refletir numa saúde física e mental para a população como um todo, e consequentemente iria diminuir, enfim, problemas, doenças, enfim. Então, para encerrar, essa é a frase que eu deixo. E aí as referências, então, né, que a gente utilizou para a pesquisa. E aí, muito obrigado. A gente encerra aqui.